Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, é com muita alegria que mais uma vez estamos aqui no canal do pastor Egivaldo Bueno para um breve comentário sobre a revista da Escola Bíblica Dominical. Esse segundo trimestre de 2020, estamos estudando sobre a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa, baseado e partindo da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Hoje, especificamente, estaremos estudando e comentando sobre a lição número 12, que fala sobre a conduta do crente em relação à família. Assunto muito importante, de grande relevância e importância que abrange a todos. Todos precisam estar fundamentados na palavra de Deus para que a gente possa viver de forma a glorificar a Deus e sermos por Ele abençoados. Lição número 12 fala sobre a família. A carta aos Efésios, ele vem falando sobre a igreja, sobre a salvação que há em Cristo Jesus, a redenção que há no sangue de Jesus Cristo pelo seu sacrifício. E fala que aqueles que foram salvos, que receberam a graça da salvação pela fé em Cristo, eles passam a fazer parte e formam um povo, e esse povo é a igreja, e Paulo chama de a igreja eleita, fala sobre a eleição. E um contraponto muito importante que Paulo faz nessa carta é uma relação entre o modo de vida daqueles que não são cristãos, que não alcançaram, e de nós, quando não éramos cristãos, que não alcançávamos a salvação, mas agora alcançamos a salvação, conhecemos a Cristo, temos acesso à sua palavra, e o Espírito Santo passa a habitar no crente, no redimido, e a moldá-lo. Por isso nós passamos pela regeneração, somos feitos nova criatura em Cristo, e o Espírito Santo habitando em nós nos capacita a vivermos de uma forma digna, que reflita o nome de Cristo, a luz de Cristo, o modo de vida que Cristo define para o seu reino, né? Então nós vemos que o Espírito Santo é quem nos capacita. Nós buscamos isso em Deus, com a presença do Espírito Santo, com a operação da eficácia da palavra de Deus agindo em nossas vidas, em nossa alma e nosso espírito, nos capacitando a viver de forma digna. Então, a carta aos Efésios ela traz muito isso, o modo de conduta, do comportamento, sobre os princípios que nós adotamos na nossa vida. E devem ser princípios do reino de Deus, que estão muito estabelecidos e explicitados na sua palavra. E é por isso que a partir do capítulo 4 de Efésios, Paulo começa a fazer um contraponto ali entre um modo de vida, ele usa muito o verbo andar, andeis, capítulo 4, versículo 1, rogo-vos que andeis como é digno da vocação dos santos, ou seja, se comportem, vivam de forma digna de serem chamados de cristãos, dignos daquilo que Cristo fez, investiu e da obra do Espírito Santo em nossas vidas. Vivam desse modo. E aí no versículo 17, ele já faz o contraponto. Digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios. Ou seja, andem como é digno de um cristão e não andem como os gentios. É bem claro essa distinção. No capítulo 5, versículo 1 e 2, sejam imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor. De novo o verbo andar, como Cristo. Então, não andem como gentios, não se comportem, não vivam como pecadores. Vivam como aqueles que são redimidos, que têm o Espírito Santo habitando em si e que o Espírito Santo produza o fruto do Espírito em cada um. É Cristo sendo formado em nós. Não vivemos nós mais, mas vivemos em Cristo. Cristo vive em nós. No versículo 8 do capítulo 5, porque em outro tempo vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Conclusão no capítulo 5, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, como tolos, mas como sábios, como Cristo. O Espírito Santo nos dá poder, nos capacita. De nós mesmos nós não conseguimos, mas o Espírito Santo produz em nós o fruto, a longanimidade, a paciência, a paz, a bondade, a perseverança, a fé, a alegria, a paz, o gozo, a honestidade. O Espírito Santo nos capacita a essa vida. E de muitos aspectos que temos que aplicar e viver,
na nossa vida aqui na Terra. Hoje nós vamos falar sobre a conduta em relação à família e por que total importância e relevância, e sempre colocando o assunto família em pauta, porque é a principal instituição humana criada por Deus. A partir da família, nós temos a igreja. Deus criou a família, Deus instituiu a família, e o mais importante é que Deus, ao instituir a família, Deus abençoou a família. Deus une ali em Gênesis 1, 28, 27, 28, Deus junta Adão e Eva e o texto diz, e os abençoou. Então é lógico que há uma bênção especial para a família. Quando Deus faz a promessa a Abraão, ele cita as famílias, diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tem uma bênção especial de Deus sobre as famílias. E como Deus criou a família, instituiu a família, Deus por bondade nos revela na sua palavra o modelo de família. Que modelo é esse? Jesus ratifica sobre a família, sobre o casamento, em Mateus capítulo 19, do versículo 4 ao 6. Jesus diz assim, vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Aqui nós vemos quem criou a família, o Criador fez homem e mulher. Homem e mulher, o casamento ele é heterossexual, um homem e uma mulher. Jesus continua, e disse, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, formação de uma família, à sua mulher, um homem e uma mulher. O casamento é heterossexual e é monogâmico. E Jesus continua, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Não separe o homem. O casamento tem que ser heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Esse é o modelo de Deus para a família. É lógico, há casamentos que se dissolvem, há casamentos que terminam, mas esse não é o modelo de Deus. Não é nisso que está a bênção de Deus. A bênção de Deus está na família, conforme o modelo determinado pela sua palavra. Ele criou, ele definiu e ele sabe o que é melhor. Mas dentro desse contexto, a gente vai falar sobre o papel de cada um. O papel de cada um na família. Nosso tempo é muito curto, então a gente vai estar resumindo. Na revista número 12, na lição número 12, tem uma frase logo na introdução da lição, tem uma frase do pastor Douglas Batista, que é o comentarista, que diz assim, no modelo divino, que é esse que nós já citamos, os membros são iguais, porém cada um desempenha papéis diferentes. Eu achei muito boa essa frase. Os membros são iguais em valor, em importância, em significância. Ninguém é maior do que ninguém, mas cada um desempenha um papel determinado. Tem atribuições específicas. E para que isso funcione, para que essa bênção do Senhor repouse sobre a família e cada um consiga cumprir o seu papel, que a gente já vai falar sobre o marido, sobre a esposa, sobre os filhos, eu acho que o versículo-chave para o nosso entendimento e para alcançarmos o êxito nesse ensino e nessa prática, nessa conduta de vida, é Efésios 5, 21. Paulo diz assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. No temor do Senhor. Essa é a chave do êxito. O que é no temor do Senhor? É a partir da revelação que eu tenho de Deus. Eu, pela fé, entendo Deus, eu conheço, lógico, limitados, naquilo que Deus se revela. Eu compreendo a palavra de Deus. Deus ilumina o meu entendimento através do Espírito Santo e pela luz da revelação bíblica que Deus me dá pela fé, eu me sujeito a Deus. Eu reconheço Deus como soberano, como divino, como eterno, como autoridade. Então, no temor do Senhor, considerando que eu sei quem é Deus, eu me sujeito à sua palavra. E a palavra de Deus diz, sujeitando-vos uns aos outros. Me sujeito a Ele e me sujeito aos outros. Essa é a chave do êxito, aliás, não só na família, nos nossos relacionamentos, nas nossas atitudes, nos nossos trabalhos, nas nossas hierarquias, e são tantas, e inclusive na igreja, sujeitando-nos uns aos outros, no temor do Senhor. E a lição começa falando, o primeiro tópico, sobre a conduta do marido.
E a gente vai falar sobre isso especificamente baseado no capítulo 5, versículo 23. O marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Liderança do marido é uma atribuição dada por Deus. Nós lemos a frase do pastor Douglas Batista que diz que todos são iguais. E a gente já começa falando liderança. Sim, é o papel exercido. No modelo de Deus, a gente vai falar sobre isso agora e vamos concluir falando isso, a gente vai ter mais entendimento e clareza sobre essa conclusão. Todos têm o mesmo valor, cada um no seu papel. Ninguém sai perdendo, ninguém sai ganhando. Na verdade, todos saem ganhando, todos saem ganhando. Há um equilíbrio maravilhoso, uma justiça maravilhosa que a gente vê no modelo de Deus. E sim, o marido ele tem essa atribuição da liderança, é uma atribuição dada por Deus. O marido, ele não tem um privilégio, não é um mérito dele a liderança dada por Deus, de forma alguma. Tanto que essa liderança tem um modelo correto, tem uma forma muito bem definida. E essa liderança é para ser feita conforme o modelo de Cristo, conforme o modelo dado por Cristo. Mas essa linguagem, esse vocabulário, pode surpreender alguém fora de contexto, pode assustar alguém que não tem entendimento do contexto como um todo. Nós começamos falando sobre a carta aos Efésios, que fala da redenção e fala da formação de um povo. E esse povo é tido como um corpo, o corpo de Cristo. Forma-se uma unidade a partir de indivíduos. E na família instituída por Deus, no modelo de Deus, não é diferente disso. A família são indivíduos, um homem e uma mulher, e depois os filhos, se Deus assim permitir, que eles se juntam num só propósito e ali é formado um corpo, tanto que Jesus disse, serão os dois uma só carne. É falando a respeito da unidade que é formada. E essa unidade, ela denota uma liderança, porque é uma unidade formada de dois indivíduos. E se não houver liderança, toda instituição ela tem problema se não houver liderança. Deus é ordeiro. Deus ele sempre institui lideranças. Ele é soberano e na sua soberania ele organiza as instituições, os relacionamentos, os governos debaixo do princípio de autoridade. E isso denota liderança. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão. E o varão, o homem, é a cabeça da mulher. E Deus, a cabeça de Cristo. Cabeça no sentido de liderança, porque está falando no sentido de corpo, de unidade. Um corpo com duas cabeças vai dar problema. Há uma rachadura de opiniões, uma divisão de opiniões. E um reino dividido em si mesmo ele não subsiste. Jesus disse isso. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que Deus é ordeiro, ele é organizado. E quando a gente olha para as instituições humanas, a gente percebe, pode ver como exemplo, e trazer isso para o nosso entendimento, no aspecto da família e de igreja, que uma instituição onde tem os seus membros que dividem o mesmo patamar de liderança, de autoridade, que não fica bem claro quem tem mais autoridade que o outro em relação à liderança, pelo bem dessa unidade, pelo bem desse corpo, dessa instituição, quando acontece isso, de membros com o mesmo patamar de liderança, a gente percebe que há disputa, há rixa, há divisões. Vamos olhar para o nosso contexto? Nosso corpo legislativo, seja na esfera municipal, estadual, federal, a Câmara dos Deputados, todos têm o mesmo valor, o mesmo voto, a mesma importância e arrogam para si muita importância ainda. E o que a gente vê? Disputa, briga, guerra. Vamos para o judiciário, um exemplo claro que está em evidência. Hoje a gente consegue enxergar muita coisa que acontece, né? Pega o exemplo do Supremo Tribunal Federal. Você tem os ministros, os supremos ministros do nosso judiciário, e constantemente nós vemos disputa, guerras, divisões. Um opina de um lado sobre a mesma lei, opina de uma forma, o outro opina de outra. Há um atrito, às vezes até enfático, excessivo. Por quê? Porque ambos se consideram cabeça, líderes. Ninguém se sujeita um ao outro. E isso traz
o exemplo de falta de unidade. Não é isso que é corpo, que é a família, que é a igreja. Não. Aqui a gente trata de unidade. Quando a gente vai para o contexto de empresa, as grandes instituições têm o seu líder organizacional, que hoje em dia o pessoal chama de CEO, é o comandante, é o administrador único, que antigamente se chamava de presidente da companhia, né? É só uma cidade tem um prefeito. Imagina, com um prefeito já dá problema, imagina com 2, com 3 prefeitos. Então é por isso que Deus é muito sábio e organizado, e o que Deus institui é para o bem do corpo. Então sim, o marido é a cabeça da esposa. Mas é mérito dele? É privilégio dele? Não. É uma responsabilidade, é um peso, é um fardo a se carregar. Por quê? Porque tem preço de sacrifício, preço de abnegação, de abrir mão dos seus direitos e da sua própria vida em favor do corpo, em favor da unidade, em favor da esposa, em favor dos filhos. Mas esse é o modelo? Esse é o modelo. A liderança é como Cristo, da forma que Cristo fez. Não pelo seu bem, pelo bem da família. Ah, mas há exemplo ruim. Há exemplos ruins, mas eles não são regra. Não, eles estão errados e têm que aprender o modelo correto. E o modelo correto de liderança na família não é o autoritarismo, mas é a abnegação, é a entrega. Então, a liderança é baseada no exemplo de Cristo. E o exemplo de Cristo é qual? É o amor. Cristo se entregou. Vós maridos, versículo 25 de Efésios. Vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. É o amor ágape, é a entrega total pelo bem do outro, pelo bem. O escritor Paulo, ele usa o verbo ágape, o amor agapeu, não é o físico, não é o da paixão, não é o da compaixão também, é o maior, é o mais amplo, é aquele que é a abnegação total, o amor sacrificial, desinteressado, incondicional. Eu, como marido, eu tenho autoridade, eu recebo de Deus essa autoridade para liderar na responsabilidade e na obrigação de seguir o exemplo de Cristo. Pelo bem da família, não pelo meu bem, não para eu ser servido, não para o homem ser servido e ser o manda-chuva e vocês me servem porque Deus falou que eu sou a cabeça, de forma alguma. A cabeça, ela age em função do corpo, cuidando bem do corpo, para o bem do corpo, para a saúde do corpo, para a alimentação do corpo. A cabeça, ela tem que gerenciar isso, debaixo da graça e do poder de Deus, com amor. Isso é essencial. Então a conduta do homem, do chefe de família, tem que ser amor, segundo o exemplo de Cristo. Então essa é a primeira coisa, liderança sacrificial, abnegada, pelo bem da esposa. O marido tem que viver em função da esposa, viver em função dos seus filhos. Isso é regra. Se não for isso, está fora do modelo de Deus. E é só dentro do modelo de Deus que se alcança a bênção, que se alcança o êxito. Além dessa questão do amor, que é o primeiro ponto sobre a liderança, algo que eu acho interessantíssimo a gente pontuar é o tom imperativo que a gente enxerga nas palavras bíblicas. É o tom imperativo, é uma ordem, é uma obrigação, é um dever. Vejamos, versículo 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como Cristo fez. Não está dizendo que é para amar se você acha que ela merece, se eu acho que ela merece. É uma regra. É para amar. É uma determinação. E pelo bem dela, porque no versículo 26 a gente vê, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Então é por ela, em favor dela, em favor da família. A nossa obrigação é amar. É imperativo. No versículo 28, assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. A cabeça, ela funciona cuidando do corpo. Mas ele usa esse verbo dever. Os maridos devem, é uma obrigação.
A gente está gastando mais tempo aqui com o assunto marido, com a conduta do marido, porque eu acho que é onde é mais problemática. E quando a gente vai para o texto de Efésios, a gente vê que Paulo gastou muito mais versículos, muito mais caneta com os maridos do que com as esposas. E é uma obrigação. Amai. Devem os maridos amar. E depois no versículo 33, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher. É obrigação, é um dever imposto. Você não está fazendo algo maravilhoso quando você se dedica à sua esposa. É a tua obrigação, é a minha obrigação. Quando eu ponho pão dentro de casa, quando eu me sacrifico, quando eu me esforço, é a minha obrigação diante de Deus. Porque Deus me incumbiu dessa responsabilidade, dessa atribuição. Se minha família não tiver êxito, se nossa família não alcançar êxito, for um fracasso, nós somos culpados disso. Nós, maridos, somos culpados disso, porque somos o líder. Quando um corpo está doente, é mal cuidado, se alimenta errado, pratica coisa errada, é sedentário, não se cuida, a culpa é de quem? É da cabeça, que não está cuidando bem do corpo. Assim é a atribuição, a responsabilidade do marido. Tem que cuidar, tem que atender às necessidades. O marido tem que sujeitar às necessidades da esposa e da família, em todas as áreas, necessidades físicas, necessidades emocionais, afetivas. A mulher tem muita necessidade afetiva, o marido tem que ter essa compreensão. Tem que ter uma visão ampla das necessidades da sua família e atendê-las. Deus atribui isso ao homem, ao líder, à cabeça. Então não é privilégio, não é mérito nenhum. Deus escolheu e nós não fizemos nada para merecer isso. Mas temos que andar de forma digna, ou seja, de acordo com a sua palavra. E Deus nos capacita. Eu lembrei do pastor Edivaldo, do pastor Antônio Munhoz, meu pastor americano, pastor que eu cresci debaixo do seu cajado, e tomei boas cajadadas. E eu lembro que toda cerimônia de casamento, vi muitas, dezenas de cerimônias de casamento feitas pelo pastor Munhoz, e ele fazia menção ao marido, ao noivo e à noiva, né? E ele olhava para o noivo e falava, olha bem para ela. Ela é bonita, é bela, você está apaixonado por ela, está se casando com ela, mas olha bem, tudo isso vai passar. Toda essa beleza vai passar. Tudo isso vai acabar. Daqui a 20 anos ela vai ser outra, daqui a 30, 40 ela vai ser outra pessoa. Você vai olhar, mas é a mesma? É a mesma que você casou. E o tom imperativo permanece. É dever amar. Casamento não é namoro. Tem gente que confunde as coisas. Casamento é compromisso. Namoro é estudo, é avaliação, é fase de conhecimento. Você não fez sua aliança ainda. Casamento é compromisso. Compromisso denota comprometimento. Tem muita gente que não é abençoado porque não está comprometido com o seu casamento. Nosso Deus é um Deus de aliança, Deus de pacto. Deus faz alianças, Deus fez aliança com o homem, lá em Gênesis 17, Deus faz aliança com Abraão. Olha, Abraão, eu faço aliança contigo, eu vou te abençoar, eu vou te dar filhos, vou dar a sua descendência. E aí Deus vira para Abraão e fala, e tu, Abraão, da tua parte, cumpre, guarda a tua aliança. A aliança que fez com Deus. Deus é o Deus de aliança, Deus é o Deus de pacto. Por isso que se diz que Deus é fiel. Deus é fiel à sua palavra, à sua aliança. E para que sejamos abençoados e agrademos a Deus, glorifiquemos a Deus, temos que ser homens de aliança. E se casou, fez uma aliança, fez uma promessa, deu sim. Aquilo é uma aliança, é um pacto que é feito. Por isso o casamento é indissolúvel. Nisso vem a bênção de Deus. Dificilmente alguém que está nos ouvindo foi obrigado a casar com uma arma na cabeça. Falou sim voluntariamente. Alguém deve ter avisado, pensa bem o que você vai fazer, tem certeza? É uma responsabilidade muito grande. Os jovens ouçam esses conselhos, porque é obrigação amar. Mas não gosto mais, não estou gostando do comportamento. Desculpa o termo, mas se vira, corre atrás. Deus tem poder e graça suficiente, desde que haja a nossa decisão de manter a nossa fidelidade. Há um versículo importante em Malaquias, um contexto importante, capítulo 2, versículo 14. Os homens estavam
revoltados com Deus, chateados com Deus, e por que, Senhor, que não nos abençoa, por que não nos ajuda, por que não nos ouve, não recebe o nosso culto? E aí Deus fala com eles, Malaquias 2,14. Por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto, ou seja, da tua aliança, do teu sim. Deus abençoou a sua união. Deus abençoou, colocou suas mãos, a sua bênção, falou sim sobre o seu casamento. E aí, se houver deslealdade, Deus não abençoa. Deus retira a sua bênção sobre esse casamento onde não há comprometimento. Então, maridos, é obrigação nossa amar. Ah, mas não amo mais, não sinto mais nada. Vai orar. Busca em Deus graça. Busca em Deus força, poder. Senhor, em nome de Jesus, me dá um sentimento bom pela minha esposa. Cura as feridas do meu coração, da minha alma. Me dá amor pela minha esposa, me dá desejo pela minha esposa, me dá paixão pela minha esposa. Ore a Deus, clame a Deus, decida no temor do Senhor. Esse é o melhor caminho. E Deus, com sua graça, com o seu poder, faz milagre. Restaura casamento, restaura união, restaura sentimento, cura a alma, cura feridas. O melhor caminho é o caminho do perdão sempre. E Deus tem graça para isso. Honremos a Deus com as nossas decisões. Deus é Deus de pacto. Deus é Deus de aliança. E Deus tem graça suficiente para restaurar casamento, para salvar qualquer situação. É obrigação nossa amar as nossas esposas em qualquer situação. É lógico, há situações irreversíveis que já foi quebrada a aliança. Mas enquanto isso não acontece, Deus tem graça. Porque a vontade de Deus e a bênção de Deus repousa sobre isso. Mas amor não é um sentimento? Sim, mas também é ação. Então, amor se demonstra, se vive, se pratica, se exerce. Honre a Deus com a sua aliança. E se achar que está faltando amor, peça a Deus. O Espírito Santo em nós e nos enche do amor. O amor de Deus está derramado em nós pelo Espírito Santo que nos foi dado. E amor pela esposa, pela família. Peça, se está faltando, peça a Deus. E Deus dá. Deus vai honrar a sua fé, a sua decisão de pedir a Deus, de buscar em Deus. Bom, amém. Vamos falar da esposa e dos filhos. O tempo já passou. A conduta da crente como esposa. Conduta da crente como esposa. Esposa comparada à igreja. Então o modelo da esposa é qual? É a igreja. É a sujeição da igreja a Cristo. Sujeição, obediência, sim. É isso. O movimento feminista não gosta disso. É porque se olhado fora do contexto, pode causar revolta. E a gente tem maus exemplos. Marido autoritário, violento, grosseiro, um bruto, um animal, maltrata a esposa. Isso não tem nada a ver com a Bíblia. A Bíblia ensina a amar, cuidar, dar afeto, colocar a vida da esposa em primeiro lugar. Muito além da nossa importância como marido. É isso que a Bíblia ensina. E a esposa, a submissão, a sujeição. Porque Deus instituiu o marido como cabeça no sentido de corpo da família. E na organização da família, para alcançar o êxito, Deus institui o homem como líder. E a esposa de uma importância gigantesca, de uma significância imensurável dentro da família. Versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor, assim como a igreja se sujeita a Cristo. Versículo 23 diz por quê? Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a vosso maridos. Que sujeição é essa? Qual que é esse conceito de sujeição? É uma sujeição voluntária. É uma sujeição como resposta ao amor do marido, ao amor sacrificial do marido. Como a igreja se sujeita a Cristo? A igreja se sujeita a Cristo atraída pelo amor de Cristo. E o amor de Cristo é demonstrado em ações, não em poemas. É claro que a palavra de Deus é belíssima, ela demonstra e revela o amor de Deus, mas revela as ações de Cristo em prol da sua igreja, da sua noiva. Tanto que Cristo,
Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós. O amor é provado em ações. O amor do marido é provado à sua esposa no que ele se entrega, ele coloca a importância da esposa e da família acima de si mesmo, acima dos seus interesses. E nisso Cristo é exaltado e atrai o amor da esposa, e a esposa se submete voluntariamente a esse amor que nunca vai praticar o mal. E essa sujeição, Efésios 5, 21, é no temor do Senhor. Quando se olha fora desse contexto, aí pode se assustar. A reclamação é, mas o homem é a cabeça da mulher no casamento? Eu não aceito isso. E aí as revoltas, as reclamações daqueles que estão fora do contexto bíblico, que não conhecem o amor de Cristo, então não conseguem mensurar, não conseguem entender esse amor maravilhoso e essa sujeição. Só que quando se diz que é a cabeça, é no sentido de corpo. É importante compreendermos e pontuarmos aqui que a mulher, ela não perde a sua individualidade, assim como o homem, no sentido de pessoalidade, de gostos, de capacidade. O homem tem que saber valorizar, enxergar, distinguir e dar vazão à potencialidade da esposa, às habilidades, à capacidade da esposa. Há esposas que são até empreendedoras, né? Muito mais que muitos homens, que são essenciais na vida do homem, senão o homem nem prospera. É o porto seguro do homem, do líder. Tanto que Provérbios, acho que Provérbios 14, diz que a mulher sábia edifica a sua casa. A mulher sábia edifica, olha que importância, edifica a sua casa com sabedoria. E a tola, a que não tem sabedoria, ela a destrói com as suas próprias mãos. O homem lidera e a mulher edifica. Olha que justo, que importância de cada um sem o outro não é nada. E no temor do Senhor, cada um exercendo o seu papel, a família é abençoada. A mulher não perde a sua personalidade. Um dia eu fui num casamento e vi um pastor fazendo a cerimônia e ele colocou 2 taças de vidro dentro de um saco e quebrou as taças de vidro, juntou os cacos e disse, agora não há mais um ou outro, agora é só um. Não é nesse sentido que a Bíblia diz. Cada um continua com o seu gosto. Um gosta de abobrinha, o outro gosta de quiabo. E cada um continua com o seu gosto preferido, com as suas tendências, mas existe o Espírito Santo trabalhando para que se gere uma unidade, um corpo ali, o relógio suíço, para que aquilo funcione perfeitamente, cada um com a sua potencialidade, com as suas habilidades, agindo e vivendo um em favor do outro. O marido liderando como Cristo e a esposa se sujeitando a Cristo, ao amor do marido e às suas ações conforme a igreja. Então o marido lidera e a esposa é quem edifica a casa. E por isso que no subtópico 2, o comentarista ele fala sobre a importância, a posição da mulher na cultura cristã, no Evangelho de Cristo. Cristo eleva a mulher e dá a importância devida a ela e coloca a responsabilidade nela de edificar a sua casa. É o que não acontecia na cultura judaica, onde a mulher era meio que propriedade dos homens, tinha muito menos valor, e em muitas outras culturas também, até como acontece hoje, em muitas localidades. Mas não, em Cristo, no Evangelho, a mulher é valorizada e alcança liberdade em Cristo, uma condição digna. Então essa sujeição, essa submissão é em amor. E a gente tem que entender também o tópico 2.3 que fala de reverência. Em que contexto se dá essa reverência? Quase uma conclusão do texto de Paulo, versículo 32 e 33. Grande é esse mistério, digo a respeito de Cristo e a igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, nós já falamos sobre isso, é uma obrigação, é um dever, é uma dívida. Não se diz que fulano de tal contraiu um matrimônio? É o mesmo termo que se usa para quando contrai uma dívida. Contrair uma dívida, um financiamento. É o seu dever pagar. Ame a sua própria mulher como a si mesmo. E a mulher reverencie
o marido, sim, reverencie. Não é bater continência pro sargento, não é isso. É tratar com a devida consideração. Que consideração é essa? Considerando que Deus instituiu o marido com a responsabilidade da liderança no lar, a mulher reverencia o marido, respeita as decisões do marido. A mulher tem que ser ouvida, tem que ser dado voz a ela dentro de casa, mas num momento de divisão, num momento de opiniões distintas, muitas vezes nós temos que sujeitar a nossa vontade a Deus e orar para que Deus traga paz e um caminho que tem que ser seguido pelo casal. E havendo ali a divisão de opiniões, a mulher reverencia o marido, respeitando a sua decisão, no temor do Senhor, confiando em Deus, que Deus vai dirigir, vai liderar a sua família e dar a orientação, a sabedoria necessária ao seu marido. Aconteceu em casa algo muito bonito em relação a isso. Alguns anos atrás, talvez 4 anos atrás, nós tivemos um impasse. Não chegou a ser uma briga, um impasse. Meu filho, adolescente ainda, 13, 14 anos, tinha um convite para ir numa festa de escola, numa viagem da escola, com os amigos da escola. E estava ansioso, feliz com isso. E eu não senti paz naquilo. Não desceu, não senti paz. Falei, não. O seu povo é o povo de Deus, é o povo da igreja. Seus irmãos, seus amigos são igreja de Cristo. Aqueles que comungam da mesma fé em Cristo. A comunhão em Cristo. Ele ficou um pouquinho chateado, novinho, né? Claro, normal, esperava isso mesmo dele, mas ele é obediente e ficou ali naquela tristezinha, meio amuado, querendo ir, e a mãe, minha esposa, ficou naquele sentimento de mãe, né? Ai, coitado, que dó, que judiação. Ela não queria que ele fosse, mas não queria que ele ficasse, né? Que não ficasse triste. E aí nós oramos e eu realmente confiei em Deus para, filho, fica. E conversei muito com a minha esposa e ela, na posição de esposa, é coisa bonita, eu prefiro deixar que Deus dirija a sua vida. Então, vamos fazer conforme o papai está falando. E aí eu achei interessante que nesse fim de semana foi muito marcante para a gente, entendendo na reverência, né? Ela pensava diferente. O menino é muito bom, ele é bonzinho, Deus vai abençoar, Deus pode guardar, a gente ora, sim. Mas ela reverenciou, ou seja, considerando que Deus colocou no marido a liderança e considerando que essa liderança é para o bem da família, então confiou em Deus e vamos orar para Deus abençoar nesse sentido. Porque tem aquele receio do filho ficar revoltado, ficar bravo, ficar triste demais, né? E se fechar. Mas não, sabe o que Deus fez? Deus abençoou a mim na decisão, a ela na fé, na reverência, e abençoou ele na obediência porque ele ficou de bem. Naquele mesmo fim de semana fomos à igreja, teve um trabalho especial dos adolescentes, e naquele fim de semana Deus fez algo especial. Deus visitou, Deus teve um encontro com meu filho, o Aquiles, e ali ele vai lembrar disso. Ele teve um encontro pessoal com Deus, aquele que a gente espera como pai, teve um encontro especial com Deus, um encontro sincero, sentiu Deus, chorou, Deus o visitou, o encheu do Espírito Santo. E ficou marcado esse fim de semana por todo esse contexto, né, onde a família sujeitou-se à palavra de Deus e Deus a abençoou. A bênção de Deus na família andando de acordo com a sua palavra. Quando não há essa reverência, aí a rixa, né, Provérbios fala até da mulher rixosa, mas não vamos mais comentar sobre isso. A conduta do crente como filho. Conduta do crente como filho. A primeira coisa que o comentarista fala, e Paulo fala sobre isso, quando a gente vai falar sobre a conduta de crente como filho, primeiro fala dos pais, a responsabilidade dos pais. Vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a admoestação do Senhor. Vós pais, a responsabilidade na criação é dos pais. Os filhos vão se espelhar, vão ser o fruto daquilo que foram criados, que foram edificados. Então os pais, na união, de acordo com a direção de Deus e a palavra de Deus, tem que ser exemplo dos filhos. Por isso a família tem que funcionar bem de acordo com a palavra de Deus. Criar de que forma? Na doutrina do Senhor, no ensino da palavra, nos princípios bíblicos. E como trazer validade a esse ensino? Vivendo a palavra.
sendo exemplo na palavra e ensinando a palavra. Se a gente não fizer, se a gente não viver a palavra e falar para ele viver a palavra, isso vai ser hipocrisia. Esse ensino não vai ter eficácia, não vai ter eficiência. Então vivamos a palavra, ensinamos a palavra em todo o tempo. Aproveitemos as oportunidades desde bebezinho. A criança tem que ser ensinada desde berço. Ensina a criança, orienta a criança desde berço. E a admoestação, doutrina, que é o ensino dos princípios bíblicos, da vida em Cristo, e a admoestação é a orientação entre o bem e o mal, do caminho certo, do ensino de limites, e se necessário das restrições, da aplicação de castigo. Sim, castigo, a Bíblia fala sobre isso, castigo amoroso, castigo com amor, no sentido de colocar no caminho certo, de olha filho, está no caminho errado, por aqui não dá certo, a Bíblia ensina isso, nós já vivemos isso, e Deus abençoa dessa outra forma, corrija-se, e se necessário, aplique castigo, misericórdia, ninguém está falando de violência, a Bíblia fala de vara, a vara da disciplina, isso é bíblico, é correto, e a falta disso, a falta de imposição de limites, tem resultados nefastos, terríveis, e por isso a gente vê essa sociedade tão perdida. A moçada nova, gerações novas, não sabem reconhecer limites, não respeitam lei, não respeitam autoridade, porque desde berço viu um pai e uma mãe sem nenhuma autoridade, porque não vive o que fala, não sabe o que fala, não tem princípios, não tem a bênção de Deus no seu casamento, na sua união. O filho cresce sem referência, responsabilidade dos pais, ensinar, doutrinar de acordo com a palavra de Deus, dos ensinos bíblicos, dos princípios de autoridade. O pai não pode perder autoridade em casa. Isso não é no grito, é no exemplo, é na graça de Deus, é na vida santa. Um filho vai aprender a obediência vendo o pai sendo obediente a Deus, vendo a mãe sendo obediente a Deus. É dessa forma que o filho se torna obediente, aprendendo. Provérbios 22, versículo 15, diz assim: a insensatez está ligada ao coração da criança. Há versões que dizem: a loucura está ligada, é natural da criança, a loucura. A criança é insensata, ela não tem modelo, ela vem ali toda in natura. E completa assim o provérbio: mas a vara da disciplina a livrará dela. Do quê? Da insensatez, da loucura. Não é a vara da maldade, da violência, não. A vara da disciplina. Versão Bíblia Viva, gosto muito dessa versão. Toda criança é rebelde e desobediente por natureza. Para vencer esse problema, é preciso um castigo brando e, se necessário, um castigo severo, mas amoroso. O limite, a regra é essa. O amor nunca vai maltratar. O amor nunca vai maltratar. Quando eu corrijo minha filha, ela faz alguma coisa errada, eu tenho uma filhinha de 6 anos, a Sofia, quando ela faz alguma coisa errada, eu fecho a cara, tiro o sorriso do rosto e, filha, você fez errado? Não pode, assim o papai fica triste, não é assim que Jesus gosta, é assim a palavra de Deus não ensina, tem que fazer desse jeito. Ela fecha, ela se preocupa, pai, mas você está triste? Eu falei, eu estou um pouquinho triste, mas eu continuo te amando, eu te amo muito, eu estou te ensinando. Cada vez que você erra, é a oportunidade que o papai tem de te mostrar o caminho certo e você de aprender. E aí todo mundo vai ficar feliz. Ah, tá bom, papai, eu vou aprender desse jeito. E Deus tem dado graça à nossa casa. Deus tem dado graça à nossa casa, sempre com amor. Castigo leve, mas amoroso. Castigo severo, uma repreensão, né? Um corte ali nas benesses, nas facilidades, né? Filho tem que ter limite. E pai que impõe, mãe que impõe limite. Tem que ter limite, porque senão não consegue ensinar o temor, não tem autoridade. Não dá tempo da gente falar muito sobre isso. Uma coisa importante. Tem gente que não consegue educar nem um cachorro de casa. E tem gente que fala, esse filho não me obedece. É porque faltam esses princípios. A educação, ela demanda muita dedicação dos pais, isso eu quero pontuar. Tem que ter tempo para educar, tem que ter dedicação. É a abnegação que eu falei do amor do marido e da mulher que edifica a casa. Você coloca o próximo, o bem do próximo,
acima do teu próprio bem. Esse é o amor. Então, educação de filho demanda tempo, esforço, dedicação integral. Eu lembro de uma ocasião, eu era novo, quando decidi me casar, e meu pai, naquele momento, foi acusado. Não preciso falar de quem o acusou, mas eu, no meio da conversa ali, onde vai morar, o que vai ter, alguém acusou meu pai. Falou assim, mas não serviu nem para juntar dinheiro, um tesouro, para comprar um terreno para dar para esse menino, se referindo a mim. E eu lembro da expressão do meu pai, ele, sereno, né, como sempre, ficou ali tranquilo e falou assim, mas eu fui um pai presente. Eu escolhi ser um pai presente. Irmãos, eu não esqueço disso. Não esqueço disso. E que valor tem um terreno, uma casa, bens materiais, que valor tem perto da presença de um pai e de uma mãe? Não dá para comparar. Sejamos presentes. Mas tem que trabalhar? Tem as obrigações? Tem. Dê qualidade ao tempo que você está com o seu filho. Eu às vezes me pego na correria, mas eu clamo a Deus que me oriente, que me ilumine. Atenção aos filhos. Estou cansado, desperta, levanta. A gente está cansado, às vezes não aguenta mais nada e o patrão pede alguma coisa, você levanta, sai correndo e faz. Ou se for do teu gosto, do nosso gosto, a gente levanta, sai correndo, se esforça e faz. Façamos para os filhos. Dedicação total, entrega total. Não tem que deixar de viver, de ter os nossos momentos, nossa individualidade, não. Mas tem que organizar, remir o tempo, organizar o tempo, para se dedicar aos filhos. Educação de filhos demanda tempo, isso é importante. E aos filhos diretamente, obediência e honra aos pais. Obediência e honra aos pais. Vós filhos, 6:1, vós filhos sede obedientes aos vossos pais, no temor do Senhor, é lógico, no Senhor. Obediência incondicional. Não importa se está velho, se acha que o pai é bobo, se acha que o pai está errado, se acha que o pai está certo. Obediência. Nisso repousa a bênção de Deus. Por quê? Porque é justo. O versículo 1 termina dessa forma. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo, é correto, é o certo, é o devido. É assim que Deus determinou. E há uma bênção tremenda em cima disso. Essa obediência é devida aos pais porque é justo, é autoridade, é o teu pai, é a tua mãe. Obedeça, siga as regras, respeite os seus limites impostos. É nisso que há a bênção. E Paulo completa com o 5º mandamento. E ele repete o 5º mandamento em Efésios 6:2. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e viva muito tempo sobre essa terra. Honrar pai e mãe. Obediência, é claro, aquela obediência incondicional restrita, está debaixo do mesmo teto. Seu pai te cria. Seu pai vive por você, tua mãe também. Independente se você gosta ou não das suas regras, dos seus limites. Obedeça. A obediência é até aquele certo ponto. Unir-se ao homem, a sua mulher e tornarão-se uma só carne. Deixará pai e mãe. Então, a partir do momento que deixar pai e mãe, é lógico, não deve aquela obediência irrestrita. O pai do filho que casou, que tem a sua própria família, não vai ligar para o filho e falar, chega em casa a tal hora, não sai com tal pessoa. Não. O pai ensinou e o filho vai ter a sua vida. Mas a honra é para a vida toda. A honra é devida à vida toda. Honrar é reconhecer a autoridade, reconhecer os méritos do pai. Deus instituiu isso com promessa, é mandamento de Deus. Honra pai e mãe. É tão importante isso, que honrando pai e mãe, Deus se alegra, a gente honra a Deus na obediência e na honra aos pais, e Deus abençoa esse filho. E Deus prometeu, tamanha é a bênção e a alegria de Deus quando um filho obedece e honra aos pais, que Deus prometeu abençoar esse filho. É um mandamento com promessa, e promessa dupla. E te vá bem, para que te vá bem, ou seja, você vai ser próspero, você vai ser abençoado, tua vida vai prosperar. Por isso que a gente vê gente patinando a vida inteira. Não obedece o pai, não respeita a autoridade, não tem limite, não honra a Deus com isso, não honra pai e mãe, e vive patinando, dando cabeçada. É simples, obedece a Deus, honra a Deus, honrando pai e mãe, e a sua palavra, e a bênção de Deus vai fluir na tua vida, e você vai ter uma vida próspera. Não estou falando de ficar rico materialmente, se for também, glória a Deus, é bênção. Mas ser próspero é ser feliz, viver em paz,
construir nessa terra relacionamentos firmes, saudáveis, deixar um legado que glorifique a Deus, ter um bom nome, um bom ministério, uma boa família. Isso é ser próspero, para que te vá bem. E mais, para que viva muito. Deus promete vida longa aos filhos obedientes, aqueles que honram os seus pais. Conclusão, terminando, desculpa, foi muito tempo de aula. Conclusão, no modelo de Deus, todos saem ganhando. É difícil, tem um ditado humano que diz que não se pode agradar a todos. Aqui não se encaixa isso não. Deus consegue agradar a todos no modelo de família dele. O marido se sujeita à esposa, às suas vontades, às suas necessidades, lidera considerando as necessidades da esposa, se sujeita às necessidades da esposa, em amor, como Cristo se submeteu às necessidades da igreja. A esposa se submete à liderança do marido em amor, em Cristo, como a igreja se submete a Cristo. Os filhos obedecem, honram, se submetem aos pais, à vontade de Deus. Todos são abençoados. Todos são abençoados por Deus nesse modelo, cada um no seu papel. Amém? Que Deus abençoe as nossas famílias, a nossa igreja, as nossas vidas e que o Espírito Santo nos dê graça para que vivamos conforme a sua vontade. Até a próxima vez, se Deus permitir, em nome de Jesus.